Ao revisitarmos a Segunda Guerra Mundial, percebemos que sua dimensão vai além de estatísticas gigantescas. Ela representa o auge da capacidade destrutiva moderna aliada à violência política e ideológica do século XX. Iniciado em 1939 após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, o conflito rapidamente se expandiu devido às ambições expansionistas de Hitler, ao militarismo japonês e às tensões não resolvidas da Primeira Guerra. No entanto, sua escala global foi resultado direto de alianças estratégicas, disputas coloniais e do colapso da diplomacia europeia. A guerra marcou o surgimento de novas tecnologias militares, desde tanques mais rápidos até aviões de longo alcance, culminando no uso inédito de armas nucleares. Eventos como a Batalha de Stalingrado, o Cerco de Leningrado, os bombardeios de Dresden e Tóquio e a Ofensiva do Pacífico ampliaram a devastação para níveis nunca antes imaginados. Além disso, milhões de civis foram mortos em campanhas sistemáticas de assassinato, deportações e fome, incluindo o Holocausto, que exterminou comunidades inteiras. Quando a guerra terminou em 1945, estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas haviam perdido a vida. O conflito destruiu cidades inteiras, alterou a geopolítica mundial, deu origem à ONU, dividiu o mundo em blocos ideológicos e inaugurou a Guerra Fria. Sua herança permanece viva em praticamente todas as esferas do mundo contemporâneo. A Primeira Guerra Mundial é frequentemente lembrada como o momento em que o século XIX terminou de forma abrupta e o século XX começou de verdade. Iniciada em 1914 após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, o conflito não teria assumido proporções tão grandes sem o complexo sistema de alianças europeias, rivalidades imperialistas e a corrida armamentista que já estava em curso há décadas. As batalhas travadas nas trincheiras da frente ocidental simbolizam a brutal estagnação da guerra moderna. Soldados eram obrigados a avançar metros por dia sob artilharia incessante, metralhadoras, gases tóxicos e condições insalubres que causavam doenças tão mortais quanto os combates. A Batalha do Somme, Verdun e Gallipoli se tornaram sinônimos de destruição total. A guerra não se limitou à Europa, envolveu colônias africanas e asiáticas, navios no Atlântico, revoltas no Oriente Médio e até mesmo o início de transformações políticas profundas, como a Revolução Russa. Ao fim do conflito, em 1918, estima-se que 20 milhões tinham morrido e outros tantos ficaram feridos ou debilitados permanentemente. O Tratado de Versalhes, elaborado para punir a Alemanha, criou ressentimentos profundos e uma instabilidade econômica que, ironicamente, pavimentaria o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Quando analisamos as conquistas mongóis, lideradas inicialmente por Genghis Khan no século XIII, encontramos um dos fenômenos militares mais impressionantes da história. Com exércitos extremamente disciplinados, táticas inovadoras e uma mobilidade incomparável, o Império Mongol expandiu-se da Ásia Central até a Europa Oriental, o Oriente Médio e partes da China. As campanhas mongóis eram caracterizadas por uma combinação de estratégia psicológica, o terror como arma de guerra e eficiência logística. Cidades que resistiam eram frequentemente destruídas completamente, como ocorreu em Nishapur, Merv e Bagdá em 1258, quando o califado abássida caiu em meio a uma devastação sem precedentes. Estima-se que as conquistas mongóis causaram a morte de 30 a 40 milhões de pessoas, embora números exatos sejam impossíveis de determinar. Apesar da brutalidade, o domínio mongol também estabeleceu redes comerciais, rotas diplomáticas e uma relativa estabilidade em vastas regiões. Contudo, para dezenas de reinos que desapareceram, o impacto foi irreversível, e permanece entre os episódios mais marcantes da história militar global. A rebelião de Anlushan, ocorrida entre 755 e 763 durante a dinastia Tang, é um dos conflitos menos conhecidos no Ocidente, mas indiscutivelmente um dos mais sangrentos já registrados. Iniciada quando o general Anlushan se revoltou contra o governo central chinês, a rebelião rapidamente se transformou em uma guerra civil que devastou o Império Tang. O conflito surgiu de tensões políticas internas, disputas étnicas, Anlushan era de origem sogdiana e turca, e desequilíbrios econômicos entre regiões. À medida que os combates avançavam, províncias inteiras foram destruídas e colheitas arruinadas, causando fome em larga escala. Estima-se que entre 25 e 36 milhões de pessoas tenham morrido, seja por combates diretos, doenças ou escassez alimentar.
A rebelião enfraqueceu profundamente o Império Tang, alterando sua estrutura administrativa e desencadeando séculos de declínio político gradual. Além de mortes, marcou uma mudança irreversível na distribuição populacional da China, com regiões inteiras despovoadas por décadas. A queda do Império Azteca, provocada pelos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés entre 1519 e 1521, é um dos episódios mais dramáticos da história da América. O conflito, no entanto, não pode ser resumido a uma simples conquista militar. Foi resultado da combinação de intrigas políticas locais, alianças indígenas, diferenças tecnológicas e tragédias biológicas. Os astecas enfrentaram não apenas armas de fogo e cavalaria europeia, mas também a devastação causada por doenças como varíola, que dizimaram populações inteiras sem contato direto com os conquistadores. Cortés formou alianças estratégicas com povos submetidos pelos astecas, como os tlaxcaltecas, transformando a guerra em um movimento massivo de vingança indígena contra Tenochtitlán. O cerco final à capital asteca, marcado pela destruição de aquedutos e bloqueio de suprimentos, levou a uma fome generalizada. A queda de Tenochtitlán representou não apenas a morte de dezenas de milhares, mas o colapso completo de uma das civilizações mais sofisticadas das Américas. Suas consequências moldaram a história do continente pelos séculos seguintes. A Guerra dos 30 Anos, travada entre 1618 e 1648 na Europa Central, é um exemplo claro de como conflitos religiosos podem se transformar em disputas geopolíticas complexas. O conflito começou como uma guerra entre protestantes e católicos no Sacro Império Romano-Germânico, mas rapidamente atraiu a intervenção de grandes potências como França, Suécia e Espanha. A devastação foi particularmente intensa na Alemanha, onde cidades foram saqueadas repetidamente e onde a população rural sofreu com fome e epidemias. O saque de Magdeburgo, em 1631, tornou-se símbolo da brutalidade do conflito. Além das batalhas, o colapso agrícola e a propagação de doenças amplificaram a crise, reduzindo a população alemã em até 40% em algumas regiões. O Tratado de Westfália encerrou a guerra e redefiniu conceitos como soberania e fronteiras, influenciando diretamente o sistema internacional moderno. No entanto, as cicatrizes econômicas e demográficas levariam gerações para cicatrizar. A Rebelião Taiping, ocorrida na China entre 1850 e 1864, foi uma das guerras civis mais destrutivas da história. Liderada por Hong Xiuquan, que afirmava ser irmão mais novo de Jesus Cristo, a rebelião combinava ideologia religiosa, insatisfação camponesa e oposição direta à dinastia Qing. Os Taiping chegaram a controlar vastas regiões do sul da China, instaurando uma capital em Nanjing e implementando reformas sociais radicais. O conflito mobilizou milhões de soldados e envolveu campanhas prolongadas, cercos e batalhas urbanas devastadoras. O resultado foi a morte de 20 a 30 milhões de pessoas, em grande parte devido à fome, deslocamentos forçados e epidemias. A rebelião enfraqueceu definitivamente o Estado Qing, transformou a economia chinesa e abriu caminho para interferências estrangeiras que remodelariam o país nos séculos seguintes. A Guerra Civil Russa, travada entre 1917 e 1923, surgiu imediatamente após a Revolução Bolchevique e colocou o recém-criado governo socialista contra um conjunto diverso de adversários, monarquistas, liberais, ex-oficiais do exército czarista e até potências estrangeiras. O conflito não ficou restrito aos campos de batalha, ele se espalhou por cidades, ferrovias, vilarejos e zonas industriais. A Rússia enfrentou colapsos agrícolas, fome catastrófica, doenças e repressões políticas brutais. O Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, conseguiu reorganizar a resistência bolchevique e recuperar territórios estratégicos. Enquanto isso, o Exército Branco sofria com divisões internas, falta de coordenação e disputas ideológicas. A guerra deixou cerca de 7 a 12 milhões de mortos, devastou a economia russa e consolidou a ascensão da União Soviética, moldando a geopolítica global do século XX.